Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Irmãos, maravilhosa palavra, meu Pai. Assim nós te agradecemos e pedimos as bênçãos, meu Pai, para cada um, meu Pai, que está no seu lar, que está nos seus afazeres, os que estão no templo. Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmão Neemias, irmã Clarita estarão louvando o nome do Senhor nesse momento, amém? Senhor Jesus, vamos louvar ao Senhor com louvor Bem Visita. Vem visita a tua igreja, oh bendito Salvador, sem tua graça ela murcha ficará sem vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Sem tua graça ela murcha ficará sem vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor com louvor. No serviço do meu rei eu sou feliz. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado eu vencerei todo o mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz,
paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Minha vida ao serviço entregarei, no serviço do meu rei. No serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez nós agradecemos a Deus nós estarmos aqui essa manhã, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Nessa manhã nós damos continuidade na lição de número 4, do dia 26 de julho de 2020, mais uma vez fazendo a referência de uma lição reeditada pela CPAD, que para os nossos dias é muito edificante, os princípios divinos em tempos de crise. Hoje nós estaremos falando sobre a construção do templo quando enfrentou oposição. Bem, nós iniciamos esse trimestre, onde nós vimos Daniel, onde ele foi despertado a orar, e esse despertamento ele veio através da palavra de Deus, quando ele observou as profecias, aonde o fim do exílio estava por se findar, e quase ninguém via esse despertamento, não tinha nada que evidenciasse essa libertação. Então ele foi despertado a orar, e a oração dele foi uma bênção para as nossas vidas. Nós, através dessa oração, vimos o rei Ciro decretar ali a reconstrução do templo através de um decreto, e nós ali damos continuidade a essas lições, entendendo que a reconstrução ela começava pelo altar. Então, hoje nós chegamos dentro de uma fase, ou dentro de uma realidade que nós, mesmo sendo direcionados por Deus, ou biblicamente falando, mesmo Deus estando à frente, direcionado pessoas, a obra de Deus ela teve oposições e levante por várias partes. O texto áureo da lição está em Neemias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Amém? Então, nós aqui estamos com o presbítero Eide Schofield, nosso pastor regional, pastor Jorge, e o cooperador Leonardo, que Deus abençoe. O certo é aqui, e comentaristas, os irmãos que estão aqui com o microfone, oposição. Amém? Quantos daqui dos irmãos que já enfrentaram oposição aqui? Schofield já apresentou, já teve oposição na obra de Deus? Amém? Pastor Jorge já teve oposição na obra de Deus? Com certeza. Cooperador Leonardo. Começou agora, enfrentou poucas, já enfrentou. Certo é que até o término desta lição, nós entendemos que nós, apesar do levante do inimigo, da oposição que nós temos que manter uma confiança em Deus para nós resistirmos aqui o maligno.
E nós sabemos que nós só vamos vencer se nós confiarmos verdadeiramente em Deus, para vencermos todo o levante do inimigo, toda a resistência do inimigo. Amém? Então, dentro dos contextos aqui, para nós iniciarmos aqui os comentários, nós temos 3 subtítulos que Érico Bergstein ele escreveu essa lição. Ele mostra como se deu o lançamento dos alicerces no templo, falou sobre o levante ou oposição do samaritano na construção do templo, e ele explicou também a falta de resistência dos judeus, diante da oposição do inimigo. E nós encerraremos aqui falando a respeito da reação do samaritano quando os judeus eles cessaram a obra. Ou seja, uma lição maravilhosa que nos fortalece a nós confiarmos em Deus, para nós resistirmos todo o levante do inimigo. Tá? Outras vezes, irmãos, eu estava no início do ministério e eu estava organizando uma festividade, pastor, organizando algo na igreja. Como eu era novo convertido, eu não entendia, porque a gente fazia de tudo para a obra dar certo e as coisas estavam andando para trás. E às vezes algumas pessoas, até dentro da igreja mesmo, estavam indo contrário ao trabalho. Aí eu fiquei um pouco triste com aquilo, eu fiquei meio assim, fui perguntar ao pastor, falei assim, pastor, o que está acontecendo? Não é para a obra de Deus, está todo mundo aqui na igreja, todo mundo vai, não é bom para todo mundo, mas que está tendo tanta dificuldade. Parece que eu estou tendo dificuldade mais com os homens do que com o diabo. E ele falou assim, olha, algumas pessoas, ou qualquer obra, uns remam para frente, outros remam para trás. Mas continua remando, que Deus vai te dar a vitória. Amém? Mas nós não deixamos de enfrentar aqui a oposição diante da obra de Deus. Amém? Então, esse cenário a qual nós vamos comentar aqui é um cenário onde o altar havia sido restaurado, né? Já existiam as festas do tabernáculo que eram celebradas, o holocausto continuava sendo oferecido a cada dia, conforme Esdras capítulo 3, capítulo 2 ao 4. Então, o que havia de dificuldade ou de problema é que a vida espiritual dos judeus aqui, né, que haviam retornado do cativeiro, ela estava prescrita na lei de Moisés, segundo a introdução, somente esperava o momento de iniciar a retificação do templo. Tá? Então, nós entendemos que após esse exílio, quando iniciou a retificação do templo, para um lugar de adoração, em comunhão com Deus Todo-Poderoso, o altar, né, começou-se a construção pelo altar. Quando eu comecei a ler o livro de Neemias, eu lembrei, pastor Jorge, do pastor Celso Silvestre, sempre louvava a Deus, falando que tudo começava no altar, né? E a gente entende que o altar ele precisava de ser restaurado, né? Ele foi restaurado, havia sacrifício de expiação pelo pecado que eram oferecidos, mas em todo o tempo, né, precisava de ser restaurada a vida espiritual também, a parte espiritual do povo judeu. Então, aqueles que tinham voltado do cativeiro ajudaram a lançar os alicerces ao templo. Todavia, na terra habitava ali alguns povos de Judá, e dentre esses povos samaritanos, né, iniciou-se ali uma oposição, uma construção. Então, o tópico 1, o tópico 2, eles estão aqui no início da nossa lição. Um falando sobre os alicerces do templo,
que são lançados, e o 2, os samaritanos se opõem-se à construção do templo. Ou seja, foi-se dado a construção e depois nós vemos o lançamento, a edificação do templo e depois a oposição do samaritano entre os moradores que estavam na terra. Então nós vamos ouvir os comentários dos irmãos, nós vamos começar aqui com o nosso pastor regional, a que ele possa fazer o seu comentário acerca da lição, acerca desses primeiros tópicos, amém? Obrigado, pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Prazer estar com a amada igreja nessa manhã de domingo, os irmãos que estão aqui presentes e os demais que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Meus irmãos, esse trimestre, a lição ela enfoca sobre os princípios divinos em tempos de crise. Certamente, o Espírito Santo inspirou os irmãos que são responsáveis pela edição, desde o início, quando eles escolhem o tema, porque nós estamos vivendo uma época de crise mundial. A gente sempre acompanha os noticiários, eu gosto de manhã, escutando pelas rádios, dizendo que o número global já chega em cifras impressionantes de pessoas que já morreram. Não são os infectados, não os curados. E o primeiro lugar no mundo em morte e infecção são os Estados Unidos, que é o país mais rico, mais poderoso, tem uma rede hospitalar extraordinária, e lá a pandemia está fazendo um arraso. E, em segundo lugar, a América Latina, e na América Latina o Brasil está, infelizmente, na ponta. Então, tempos de crise. A lição que o pastor Vandeci já iniciou, lição 4, ela fala sobre a construção do templo. A construção do templo enfrentou oposição. Para início de conversa, irmãos, a gente tem que possivelmente poder situar no tempo e no espaço aqui. O povo já tinha voltado do cativeiro babilônico, correto? Eles já estavam em Jerusalém, a capital de Judá, e o altar já tinha sido reconstruído. Vejam bem, reconstruído o altar. Então, o cativeiro babilônico já tinha sido encerrado, eles tinham voltado para sua terra e eles começaram a reconstruir a reconstrução dos muros da cidade como um todo, mas eles iniciaram pelo altar. O pastor falou com perfeição aqui, nosso patriarca, o pastor Anselmo Silvestre, cantava isso. Tem que começar pelo altar, tem que começar pelo altar. Fogo divino pode nosso Deus mandar, mas tem que começar pelo altar. O nosso louvor, ele cantava com alegria, com satisfação. E eu comentei com o pastor que quando eu ouvi o pastor Anselmo cantando isso entrava no meu peito como um punhal. Que eu senti o peso de que é ser um sacerdote, e escutando o nosso sacerdote, nosso patriarca falar aquilo, trazia temor ao nosso coração. Se não tiver a vida diante de Deus, se não tiver com o altar construído ou reconstruído, se for o caso, não vai. Deus não aceita sacrifício de ninguém, pastor. A começar de mim, que sou pastor regional. Não tem jeito de se vir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Você tem que ter o altar preparado. O primeiro tópico fala sobre os alicerces do templo que são lançados. E o primeiro subtópico fala sobre o lançamento dos alicerces do templo, foi celebrado com uma solenidade. Vão entender isso aqui.
sei que os irmãos vão falar, mas eu vou tentar ser bem objetivo, para os irmãos poderem falar bastante. Eles fizeram um alicerce. O alicerce, aqui temos os irmãos construtores, o irmão Leonardo é um construtor. A gente sabe perfeitamente que uma casa começa pelo um alicerce. Se o alicerce não for bem feito, a casa não vai ter um bom êxito. Mas o interessante é que o texto fala aqui que assim que eles terminaram o alicerce, fizeram uma enorme e organizada festa. Os sacerdotes estavam bem vestidos, os levitas estavam com as trombetas. No início do alicerce, da reconstrução do templo, eles pararam e fizeram uma grande e solene festa. Bem vestido, igual o pastor está aqui, internacional, entendeu? Gravata, alinhado, irmão Leonardo idem, pastor Scofield nem se fala, esse nome dele internacional aí, que anda bem vestido mesmo. Mas vejam bem, a ideia aqui, o que a gente aprende aqui? Normalmente a gente, faz parte da natureza humana, a gente não comemora, ou não se lembra, ou não é grato a Deus pelas pequenas coisas. O alicerce era o princípio de um trabalho longo, mas eles entenderam que até ali, eles terem voltado do cativeiro, estarem na sua terra natal, reconstruído os muros, e estar fazendo os muros, o altar, e estão partindo para a reconstrução do templo, era uma grande vitória. Aprenda, meu irmão, a ser grato a Deus pelas pequenas coisas. Muitos dormiram ontem e não acordaram com vida. Muitos, inclusive, são queridos nossos. Então, as pequenas coisas, irmãos, o ar que você respira. Quer ver uma coisa? Quantos dos irmãos aqui vão almoçar hoje no hora do almoço? Levanta a mão. A igreja aqui, quem vai almoçar? Vão almoçar? Eu vou. Se Deus permitir, você vai? Então você vai almoçar. Vai pegar aquele franguinho com quiabo lá. Isso é uma coisa que pode ser pequena aos olhos de muitos, mas não é, não. Tem pessoas que não têm o que comer. Tem pessoas que têm o que comer e não conseguem comer. Tem algum problema de saúde que os impede. As pequenas coisas têm que ser comemoradas e valorizadas por nós. Temos que ser gratos a Deus. Nós... Eles usaram o Salmo 136 para louvar o alicerce. O pastor está dizendo aqui, se os irmãos escutaram bem, que eles cantavam o Salmo 136 para louvar a Deus pela reconstrução do alicerce do templo. Eu não sabia disso, pastor. Isso, então, seria bom depois que cada um de nós ler o Salmo 136, hoje ainda, todo. E o 119 também, amém? A reedificação do templo, irmãos. Por que reedificar o templo? Na verdade, irmãos, a reedificação do templo era importante, claro. Mas o objetivo de Deus, essa é a visão que o pastor Jorge tem do texto e do comentário aqui da lição. Reedificar o templo era fundamental, claro, era a sede da adoração de Deus, tinha todo um ritual, tinha todo um direcionamento para a adoração a Deus. Mas, na realidade, o que Deus queria, queridos, era que, através daquele templo que fosse reedificado, o coração do povo, o coração dos judeus, fosse voltado inteiramente para Jeová. Você vem aqui nesse templo, irmãos, para adorar a Deus. O templo é fundamental, e nós temos um templo lindo, modéstia à parte, não é, pastor? A subsede de São Marcos é maravilhosa, linda, grande, bem construída, pelo saudoso pastor Luiz Carlos, e dorme no Senhor. Temos áreas sociais, salas, cozinha, banheiros, é uma igreja maravilhosa. Mas o mais importante do que o templo é você, irmãos, que está aqui. É você, meus irmãos, que estão nos assistindo pelas redes sociais. O que Deus quer é o seu coração, a sua adoração. Vejam bem, muitos irmãos não estão podendo vir na igreja.
são do grupo de risco. Ou tem um problema que tem que olhar uma pessoa em casa, estão privados de vir no templo como a gente fazia anteriormente. Mas você pode e deve adorar a Deus na sua casa. Você é o templo, a sua vida é um altar. Então, a reconstrução do templo, ela tinha um objetivo de juntar o povo e de deixar um marco na história de Israel. Mas o que Deus queria com isso é que o coração das pessoas fosse voltado para eles. E para terminar, o tópico 2, os samaritanos opõem-se à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Aqui, deixa eu explicar rapidamente, sei que os professores aqui sabem, mas seria bom até para uma questão didática a gente parar aqui um pouquinho e raciocinar. Quando o país chamado Assíria, não é Síria, Assíria era uma potência mundial, ela subjugou o Reino do Norte. Israel foi dividido em duas nações, Reino do Norte, capital Samaria, Reino do Sul, as 10 tribos, isso. Reino do Norte, as 10 tribos, e a Reino do Sul, isso. Fala o microfone, pastor. Você pode interferir, por favor, você vai me ajudar. Reino do Norte, 10 tribos, e Reino do Sul, 2 tribos, Benjamim e Judá, correto? Capital do Reino do Norte, Samaria, do Reino do Sul, Jerusalém. O primeiro cativeiro que eles enfrentaram, o primeiro foi o cativeiro lá no Egito. Depois que eles chegaram em Canaã, houve a divisão da nação em duas. As 10 tribos que compunham o Reino do Norte, elas foram cativas, foram levadas cativas para a Babilônia, ok? E os assírios, eles tinham uma técnica demoníaca. O que eles faziam? Eles levavam tudo que tinha de melhor na terra, os jovens, as mulheres mais novas, os jovens, a força de trabalho, o ouro, a prata, levavam tudo e deixavam ali os mais velhos. Eu ia ficar nessa aí, se eu estivesse lá. O pastor Jorge ia ficar. Se eu fosse lá na época lá do Reino do Norte, eu ficaria. Ficavam só os mais velhos ali. E eles traziam de outras nações pessoas, outros povos, e deixavam ali para haver uma mistura. Então, dessa mistura de judeus do Reino do Norte que ficaram com as nações que foram transportadas para lá, à força pela Síria, nasceu um povo chamado de samaritanos. Eles tinham os seus deuses, as nações tinham os seus deuses, e eles também já começaram a ter um conhecimento de quem era o Deus de Israel. Quando o Reino do Sul foi feito cativo e levado também para a Babilônia, correto? Ficou ali, a terra ficou vazia. E os samaritanos desceram do norte para o sul e habitaram Jerusalém. Aí que eles entram na festa aqui, na história. Então eles desceram, aquela mistura que estava lá no Reino do Norte, que sobrou, que ficou, parte desceu para Jerusalém, trazendo os seus deuses e também adorando o Deus da terra, que era o nosso Deus, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Isso é o que, irmãos? Sincretismo. Deixar bem claro aqui, para os irmãos que estão presentes, que estão nos vendo pelas redes sociais. Deus exige exclusividade. Ele é o único e verdadeiro Deus. Rei Ezequias, numa oração, quando a Assíria estava para invadir Judá, essa mesma Assíria que invadiu o Reino do Norte, e falou assim, olha Deus, ele falou que vai entrar aqui na nossa nação, vai destruir o nosso exército, vai tomar a ouro e a prata, vai entrar dentro do templo. Mas na realidade, meu Deus, os deuses que eles adoram não são deuses, porque são feitos pelas mãos de homens, são feitos de pau, de pedra, de barro, de ferro. Deus, irmão, só existe um. É o Deus de Israel,
que é o Deus que nós servimos. Nós cremos e sabemos que é a Trindade augusta, divina, ela é feita, ela existe pela pessoa do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, meus irmãos, esse tópico aqui, entre os moradores da terra estavam os samaritanos, é exatamente isso aí, ok? Eles desceram e fizeram ali a sua morada em Jerusalém e foram uma posição ferrenha que eles tiveram até que Deus deu vitória. Encerro por aqui a minha participação. Agradeço o pastor pela gentileza de ter me passado a palavra. Deus abençoe. Glória a Deus. Nós vimos aí ótima explicação do pastor Jorge, essa oxigenação, essa mistura, esse secretismo dos samaritanos, serviam outros deuses, né, mas foram ensinados do Deus de Israel também. O pastor explicou muito bem aqui. Então, eles se opuseram, né, e tentaram frustrar a construção do templo. Nós vamos ouvir o Leonardo aqui, amém? Que também vai fazer o seu comentário, juntamente com o Ed Schofield. Lembrando que, após esse levante, né, após a posição que nós vimos, o comentarista ele coloca ali, pastor Schofield, irmão Leonardo, como que pôde os judeus ficar, aceitar passivamente essa posição, tendo em vista que ele colocou vários comentários bíblicos, várias passagens bíblicas, referindo a Ezequias, referindo ao rei Josafá, como que eles aceitaram, né, essa resistência, essa oposição, e a reação dos samaritanos, né, quando os judeus cessaram essa obra, quando a obra parou, temporariamente, dando a entender que eles eram vitoriosos. Mas nós sabemos que não, que a nossa Bíblia mesmo diz, né, que os ímpios, né, eles acham que eles são vitoriosos, mas vai chegar uma época que eles vão escorregar, que eles vão ver que não permanece a obra da continuidade sendo feita à vontade de Deus. Então, os irmãos estão livres Deixa eu para só fazer falar os uma coisa aqui, comentários. irmão Leonardo, passou só um dado. Eles pararam a reconstrução do templo, não é isso? Eu tive pesquisando, não sei se irmãos viram isso na lição, eu não vi. Eu li a lição toda, eu não achei. Então, esse dado é um dado, esse que a gente pesquisou. Foram quase 16 anos parados. 15 anos. Não é isso? Quase 16 anos. Quase 16 anos. O professor está dizendo aqui que eles desanimaram e tal. Isso. Leonardo, por favor. Paz do Senhor para os irmãos. Para nós é motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez. Mais uma lição, né, meus irmãos? Uma lição que traz um exemplo muito grande para nós, porque construir não é fácil. Reconstruir, mais difícil ainda, né? Porque quando eles, bem explicado pelo pastor Jorge aqui, quando eles retornam do cativeiro, que lança o fundamento do templo, né? Constrói o altar, foi aquela maravilha, holocaustos. Quando eles lançam o fundamento, outro júbilo. A Bíblia diz que foi uma coisa que dava para se ouvir em outra cidade. Quão grande era a alegria deles. Houve uma mistura, porque quando eles viram o fundamento do novo templo sendo lançado, os anciãos lembraram do velho templo. E aí, a Bíblia diz que uns cantavam louvor e os outros choravam, Neemias. Mas a voz da alegria era tão forte que abafou o choro. É interessante, né? Porque isso tem que haver em nosso meio. O júbilo, ele tem que abafar o choro, né?
Por quê? Porque se todo mundo parar para chorar, para lamentar, a obra não anda. Né? Quando a obra está passando por esse momento, essa divergência de sentimentos, a gente que... Eu sou menino na obra, tenho pouca experiência, mas eu já cooperei na igreja e já pude observar isso. Uma das coisas que abafa o progresso da obra é exatamente essa divergência de sentimentos. Por quê? Porque é construído. Há pessoas que ela tem uma facilidade muito grande de disseminar aquilo que contraria o progresso do trabalho. Então, aqui a Bíblia diz que houve esse conflito de sentimentos. Mas a alegria superabundou. E Paulo diz que nós temos que estar no mesmo espírito. A Bíblia diz que nós temos que estar no mesmo espírito. Né? Para quê? Para que a obra de Deus ela venha se mudar. Mas quando eles lançam ali os alicerces, irmãos, começa a construir, como o pastor Vandeci disse aqui, eles precisavam, eu não sei se algum dos irmãos aqui já teve, eu vou levar para uma outra linha de pensamento aqui esse exemplo. Quando uma pessoa, ela cai, ela está firme na igreja, é uma maravilha, ela coopera, ela canta, ela evangeliza, ela ora, ela tem o respeito de todo mundo. Mas quando ela cai, o que ocorre? Ela perde totalmente a sua identidade. Foi o que aconteceu com Israel, com Judá. Ele perdeu, pastor Scofield, quando eles foram levados ao cativeiro, eles perderam a sua identidade. Quando eles voltam, eles não tinham que construir, não era só o templo, a cidade e os muros, não. Eles tinham que conquistar a sua própria identidade como povo de Deus, que para mim é o mais difícil. Então, quando os samaritanos viram aquilo, eles temeram, porque eles conheciam a fama de Israel. Agora, reconstruir a identidade não é fácil. Não é fácil. Os pastores mais antigos aqui sabem disso. Quando uma pessoa ela cai, quando ela está voltando, ela vai enfrentar oposição, né? Quantos pastores que a gente conhece, né? Que passaram por momentos difíceis, quantos irmãos, quantas irmãs, preconceito, é pedrada para todo lado. Não é fácil. Então, quando ele está voltando para construir, para reconstruir, os samaritanos levantam contra eles, porque os samaritanos sabiam, pastor Vandeci, que se aquela nação fosse reconstruída novamente, primeira coisa que eles temeram aí foi o quê? Foi o material, né? Falou, opa, se eles levantarem, eles não vão pagar tributo para nós mais. Olha só o que eles estavam preocupados. Não vão pagar mais tributo para o rei. Eles iam perder poder, ia perder um monte de coisa. Um monte de coisa. O pensamento. Então, isso é muito importante para nós, irmãos. Eu sei que tem pessoas que estão passando dificuldade para se erguer novamente, seja na vida ministerial, seja na volta, né? A reconstrução de família, né, pastor Vandeci? Quando uma família se desfaz, para ela voltar a buscar a sua origem, a sua identidade cristã novamente, meu Deus, como é difícil. Só quem já caiu sabe como é difícil levantar novamente, né? Então o que eles fazem? Eles prostram. Só que Deus não gostou da atitude deles, né, pastor Vandeci? Não gostou. Eles prostraram, mas o Senhor
não agradou da atitude deles. Então eu só quero fazer esse pequeno comentário, porque o tempo já se foi e os irmãos precisam concluir. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Scofield vai ali fazer o seu comentário, amém? E também fazendo colocação da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. E nós vimos a tristeza dos judeus, a alegria do samaritano e o que o Léo colocou aqui, o desânimo dos judeus. Algumas pessoas, pastor, e Subsídio Teológico fez um comentário muito bom. Algumas pessoas, eles, após os 15 anos ali, reiniciou a construção, já no reinado de Dário. Algumas pessoas falam, julgam, que foi falta de fé, talvez por entender que Deus estava no negócio, foi falta de fé. Eles achavam que Neemias não podia parar não, Neemias, tem que dar continuidade àquilo que Deus tinha direcionado, né? Ou seja, mesmo sendo uma reconstrução como é difícil, parar e reiniciar ou dar continuidade diante de uma oposição é muito complicado. Por quê? Porque, segundo a pessoa, eles tinham que dar continuidade e manter firme, né, a instrução para nós, e até mesmo o objetivo geral dessa lição, nossa, aqui sobre os muros, sobre a reconstrução, o objetivo geral é passar mesmo para a igreja, para as pessoas, que quando nós estivermos fazendo algo direcionado por Deus, a obra de Deus, e tiver oposição, nós devemos manter firme a confiança em Deus, apesar da circunstância. Por quê? Porque só mantendo firme em Deus que nós vamos receber a vitória e vamos resistir a isso. Mas, né, não sei o pensamento dos irmãos, mas eles colocam isso como falta de fé, né, de dar continuidade àquilo que Deus tem direcionado. O Scofield Furlet, é isso mesmo, né? Eu quero saudar a você que está na live e os aqui presentes e cumprimentar dos 4 que estão sentados aqui em cima. O único que é avô aqui sou eu e o pastor e o diácono Vanderlei. Não sei se tem mais algum que é avô. Hoje é dia dos avós. Eu quero cumprimentar você que é vovô, né? Meu pai, quando vivo, dizia que a gente aprende a ser filho quando é pai e aprende a ser pai quando é avô. E é uma verdade. Eu agora, depois que passei a ser avô, que eu aprendi a ser pai. Bom, sobre a questão em si, eu vou a termo, só dar uma abertura aqui no que foi dito no passado, e colocar o cristianismo atual em pauta. Então, no passado, somente 15 anos foi reiniciado quando o rei Ciro, na autoridade de Joabes de Deus, iniciou sob o comando de Deus e Neemias. Durante esses 15 anos, os judeus se voltaram para a construção e decoração das suas próprias casas. Então, deixaram de construir o templo, deixaram de reerguer o muro e preocuparam em adornar as suas casas. O desânimo, agora um comentário meu, é uma arma muito explorada pelo Satanás. Às vezes oramos e não sendo pronto atendidos, desanimamos e mudamos os planos. Esta é uma forma de Satanás usa, porém, lutemos contra o desânimo. Em nome de Jesus, seremos mais que vencedores. Foi o que aconteceu com o pessoal. Desanimaram, começaram a... E a gente pode tomar como exemplo, escorregando tudo aqui. Pode tomar como exemplo Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem. Eu confiar nas minhas forças, eu sou maldito. Eu tenho de confiar em Deus. Como eu disse,
eu vou fazer um paralelo do cristianismo atual e do cristianismo passado. O atual, eu cheguei a fazer uma pesquisa nos meus alfarrábios, seus livros. Tão certo como em 1935, nos dias primórdios da dominação nazista, um competente observador alemão, Dr. Adolfo Kobler, professor e doutor em teologia, escreveu um livro convincente e informativo relativo à situação religiosa da Alemanha. A Alemanha é o berço do cristianismo atual. Intitulado O Evangelho, o Espírito da Época, nas páginas 117 a 120 da edição de português, ele tratou do homem supersticioso e disse: a situação religiosa atual é uma grande tragédia. Em pé, lado a lado, está o homem afastado de Deus e o homem que se opõe a Deus. É o caso dos samaritanos. Tinha aqueles israelitas que acreditavam e tinha Deus, e os samaritanos que viu o que Deus fez, abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão, lutou com o povo de Israel, não via, não podia pegar como os deuses deles, mas eles criam que era um Deus forte. Porém, não levava a sério. Para justificar a sua preservação, ambos igualmente apelam ao intelecto e observação espiritual da ciência, educação e técnica. Isso nos dias atuais. Eles afirmam que essas esferas de conhecimento da nova era proíbem nossa consciência intelectual de comunicar, considerar Deus como a realidade, toda superestrutura religiosa pelo mundo afora, e já se tornou supérflua, quando o homem percebe que poderia deixar de ajuda a si mesmo. Eu vou expor aqui alguma coisa, se você não concordar, eu respeito a sua opinião. Os milagres de Cristo e sua vitória sobre a morte, na Páscoa, naturalmente, são contestadas nos dias modernos, quando as causas das coisas. A Páscoa é um dia muito importante para nós. É a ressurreição de Cristo. Então, muito cristão faz menção na sexta-feira, fazem vários movimentos lembrando a morte. Mas a ressurreição foi substituída pelo ovo de Páscoa. A resposta à oração contradiz a vaidade das leis da natureza que não permitem nenhuma violação. Então, a oração atual tem de ser mais forte do que qualquer violação. Eu falei sobre as pessoas explorarem o cristianismo de hoje. Nenhum hotel moderno de luxo usa ter um quarto com o número 13, pois esse ficaria vazio. Certa ocasião eu trabalhava de motorista e chegou lá um carro, tem a razão social de todo ônibus. Não sei se vocês já viram um pequenininho que fica nas costas, na traseira do 11 e na frente. Número menor. Não é o número da linha, é o número da razão social daquele carro. Chegou o 0913, zerado, primeiro 11 turbinado a chegar na empresa, e o chefe colocou para mim. Ele sabia que eu era crente, todo mundo recusou o 13. O outro motorista que fazia divisa comigo no horário, eu trabalhava de manhã, ele de tarde, o cara puxando uma carretinha lá, a carreta soltou do carro e puf no ônibus. Zerado. Primeiro dia de trabalho do ônibus. Aí ele virou para mim e falou assim: é esse número 13. Eu falei: já que você está levando a coisa para o lado de numeração, eu vou fazer uma continha simples para você. Eram 12 apóstolos, com Jesus 13. Por que você está com medo do 13? Ele calou. Desde a Segunda Guerra Mundial,
em 1914 a 1918, cartas do céu, talismã, amuletos, pergaminhos mágicos, pedras de perfume, mais uma vez figura a maneira poderosa da devolução comum. Tem crente que se vê um chinelo virado ao contrário, ele desvira, porque fala que dá azar. Você pergunta pela família dele, ele bate 3 vezes na madeira. Não, está tudo bem. E isola na madeira. Que cristão é esse que deixou de acreditar em Deus? É o povo lá de Israel, quando começou a construção, levantou a oposição, eles desistiram e foram preocupar para si próprios, só arrumar a casa deles. Continuo afirmando nesse meu raciocínio. As estatísticas em evidência carregam seus amuletos para proteção, assim como faz a maioria dos aviadores, esportistas, estrelas de cinemas, campeões de tênis, e atores. O pessoal se pega muito em amuletos. Era o que o samaritano tinha. A idolatria não é só dobrar o joelho em frente a uma imagem feita pelas mãos de homens. Esses amuletos, o pessoal compra o super aí e lê a página de crimes, o esporte, e faz uma pesquisazinha no horóscopo. Tem pessoas que casam na lua cheia, procura a lua cheia, para que o casamento dele seja cheio de promessas e de felicidades. Então, olha o raciocínio que eu estou fazendo. O cristianismo atual está dividido, e como na construção daquele templo. Porque deixaram-se influenciar pelas coisas que vêm de fora, deixaram-se influenciar pelas coisas dos samaritanos. Então, nós estamos copiando isso. Vou mais. Esse é exatamente o ponto de vista teosófico sobre o cristianismo, assim como era este alvo dos gnósticos e o propósito da teosofia moderna. Sofia moderna, teo, estudo, sofia, saber. É encontrado por Paulo em Atenas e em Corinto. Eu faço um outro comentário pessoal. O olho que não consegue ver montanhas bem à sua frente, não enxerga os minúsculos. Então, aquela pessoa que olha um morrinho, é tanta luta, é tanta coisa que desiste. Foi que o pessoal lá, no tempo da construção, fez. Ah, não, tá muito difícil, vamos deixar para lá, vamos cuidar da nossa vida. É o caso do sacerdote Josué. O sumo sacerdote, líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Se encontra em Zacarias 3:3. Este fato tirou de toda a autoridade espiritual diante do problema causado pelos inimigos. Vamos começar aqui no início da live. Pastor Vandeci lembrou, muito bem lembrado, do nosso patriarca Anselmo. Pastor Jorge cantou algumas estrofes. Tem de começar pelo altar, começa pela cabeça. O nosso pensamento tem de estar em Deus, diretamente em Deus. Se não começar pela cabeça, se não começar pelo que comanda o corpo todo, vai de mal a pior. Eu agradeço esse rico tempo. Isso, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado aos irmãos, comentaristas, irmãos que nos acompanharam pelas redes sociais, estão nos acompanhando. Que nós possamos manter firmes nas promessas do Senhor, amém? Que nós possamos ter confiança, apesar das circunstâncias difíceis que estão ao nosso redor. Nós aqui, comentamos através dos irmãos, dos comentaristas que estavam aqui, acerca dos alicerces do templo que foram lançados,
e foram uma concessão feita pelo rei Ciro. Zorobabel e as pessoas que estavam em cativeiro lançaram esse alicerce e foram feitos ali, apresentados, segundo o pastor Jorge comentou aqui, com muita animação deles em fazer o trabalho, foi lançados os alicerces, fazendo uma grande cerimônia. Amém? Então, nós vemos a retificação do templo, e aqui o comentarista fez, né, nós não mencionamos, mas o comentarista fez uma referência à renovação, ao reavivamento da doutrina da Igreja de Deus, que ele coloca aqui no texto, né, pastor? E aqui ele também fala dessa retificação do templo, fala sobre um avivamento ou da pessoa do Espírito Santo, né, e de Jesus, a obra que ele fez na vida das pessoas, né, como igreja. Então, aqui eu vi que ele tentou, né, explicar muito bem, colocado, que o Espírito Santo ele gera uma reverência na igreja e também faz com que o Espírito Santo seja morado em nós e nós façamos a vontade de Deus como igreja, né? Para nós não confundirmos denominação com templo, com igreja. Então ele faz referência aqui, nós entendemos Daniel Berg, Guneving, a história do Pentecostes, né? Quando chegou no Brasil, ele fez essa referência deles aqui. E também coloca biblicamente, conforme 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, 14, a referência que às vezes não é muito compreendida pelos homens, né? Mas ele faz essa menção, mostrando, né, que Deus ele está com a igreja, ele está conosco, e dentro da continuidade da explicação que nós falamos aqui, nessa oposição, pastor, e a gente encerra aqui, faltam 2 motivos, dentro do contexto em que não foi resistido pelos judeus, eles colocam a falta de ordem espiritual. Né? Eu gostaria de encerrar aqui, e a lição fala de Zorobabel, né, o chefe político do povo judeu, que tinha confiado em sua própria força. Está escrito em Zacarias 4:6, e Josué, o sumo sacerdote, líder religioso, estavam com as suas vestes manchadas, segundo Zacarias 3:3. Esse fato tirou todo o quê? Toda a sua autoridade espiritual. Então, nós vimos que o Deus Todo-Poderoso, uma vez com o ministério de fé, é guardado por pura consciência. Nós vemos Deus restaurando isso, né, e abençoando o povo. Então, a gente encerra aqui essa escola bíblica dominical, essa live nessa manhã, agradecendo a todos os irmãos e pedindo para que vocês mantenham firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Amém. À noite, irmãos, nós estaremos um grande culto evangelístico com a direção da mocidade. Nosso pastor Jorge vai estar trazendo a linda palavra, coração dos irmãos. Então, você que está online, às 18 horas, os irmãos podem acessar aí a D São Marcos Regional e acompanhar essa live, amém? Nós vamos encerrar com oração. Nós vamos pedir o pastor Jorge, amém, pastor Jorge? Que pode fazer essa oração, em nome de Jesus. Agradeço a Deus, cooperadores, irmão Sérgio, irmão Neemias, e a sua digníssima esposa, o louvor, Deus abençoe vocês. O irmão Antônio está ali passando, os irmãos que forem ofertar, os irmãos possam adorar a Deus com alegria através das ofertas, amém? O pastor Jorge estará orando e nós estaremos encerrando essa manhã em nome de Jesus. Obrigado a todos que estão presentes aqui, amém? Estão nos visitando, e também os irmãos nas redes sociais. Deus abençoe e tenha um ótimo domingo. Senhor nosso Deus, Pai de amor, nós te agradecemos por esse período, por estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, Deus. Esse é um privilégio que nós temos de nos reunirmos como igreja e estudar a Tua Palavra.
Bendita é a hora que nós estamos estudando essa palavra santa que nos alimenta, que nos sustenta, que nos direciona por esse mundo de tanta dificuldade, mas a tua palavra nos garante a vitória. Porque ela nos fala que o Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, intercedendo por nós, pela sua igreja que somos nós. Nos despeça em paz, dá-nos um almoço abençoado, dia na tua presença e um culto maravilhoso à noite. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só fazendo aqui uma oração, irmãos. Aqui estão a professora Cláudia, Clarita, alguns irmãos. Lá o Sérgio estará colocando o link para que os irmãos possam acessar, tá, os comentários e a aula das classes das crianças. Amém? E dos adolescentes também. E a mocidade também estará fazendo as aulas através de grupo. Amém? Então, os irmãos acessem a AD Regional São Marcos, e lá estará os links para que os irmãos possam acessar através do YouTube as aulas que a professora Cláudia, Miriam, Rose, Clarita, Vanessa, todos os professores estão fazendo através de vídeo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Que o amor do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todo e sempre. Amém.